Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, que vitória do Clube do Remo ontem, e que transmissão, que cobertura, melhor dizendo, transmissão não, cobertura eu consegui fazer no dia de ontem no Mangueirão. Queria agradecer a cada um de vocês que pôde participar, que participou da cobertura, tanto da live do pré-jogo, ali de pertinho. Eu trouxe muito de perto ali os jogadores no processo de aquecimento. Então, os que participaram desse momento e os que participaram do momento pós também, onde eu consegui pegar, inclusive, ali uma entrevista com o Muriqui, né? Consegui trazer imagens exclusivas para vocês aqui do canal Meu Poderoso Leão. Foi muito bacana. E assim, espero que daqui para frente eu consiga cada vez mais trazer esse tipo de imagem, né, esse tipo de cobertura, para vocês se sentirem um pouco mais perto também do Leão Azul de Antônio Baena, principalmente aqueles que não moram mais no estado do Pará, que não moram em Belém, né, e que não têm essa possibilidade. Então foi muito bacana, agradeço demais a participação de todos vocês. Valeu mesmo, de verdade. E uma grande vitória do Clube do Remo, né, galera? Uma grande vitória e um grande primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo não é que tenha sido ruim, mas caiu um pouco em relação ao primeiro. O primeiro tempo do Clube do Remo foi muito bom. A não ser pelo vacilo do Vinícius, né? No gol que o Vinícius tomou no finalzinho do primeiro tempo, de um único chute que o Volta Redonda deu nesse primeiro tempo, o Vinícius acabou aceitando, e aí o jogo virou 1-1. Mas foi um grande primeiro tempo de domínio total do Clube do Remo em cima do Volta Redonda. E a gente não está falando de qualquer time da Série C, não. E a gente não está falando de um time ruim, não. Porque muitos torcedores do Remo têm essa mania, né? De dizer, o fulano não é tudo isso, o ciclano não é tudo isso, o time o Beltrano é um time ruim. Não. A Série C está muito nivelada. Esse é o diferencial dessa Série C 2023. O nivelamento está muito forte, né? Tanto para quem está lá em cima brigando pelas primeiras colocações, quanto também quem está lá embaixo brigando para não ser rebaixado. A diferença é de 5 pontos de um para outro. A diferença hoje do Clube do Remo, tá? A diferença hoje do Clube do Remo, que tem 20 pontos, para o primeiro, né, time da zona de rebaixamento, é de 4 pontos, tá? O primeiro time da zona de rebaixamento tem 16 pontos. Então, assim, mesmo que esse time ganhe, ele não vai chegar na pontuação do Clube do Remo. Ou seja, o Remo afasta, pelo menos momentaneamente, e espero que de vez, dependendo de como a tabela vai também se desenrolar, essa questão do fantasma do rebaixamento. Mas o fato é que o Leão Azul vem aí numa fase boa, né? De uma melhora, se não foi uma melhora tão da parte técnica ou da parte tática, mas uma melhora de vontade, de superação. O time melhorou nesse sentido, nesse aspecto, de querer mais e de correr atrás de mais. Teve uma melhora, sim, tática do jogo contra o Ipiranga para o jogo contra o Volta Redonda. No jogo contra o Ipiranga, a gente contou muito com a sorte também, e foi meio que na marra aquela vitória. No jogo contra o Volta Redonda, não pode dizer isso, porque o Remo não esteve atrás do placar em nenhum momento. Em nenhum momento o Remo esteve atrás do placar, em nenhum momento o Remo esteve em dificuldades para tentar dominar a partida e tentar fazer frente ao Volta Redonda. Então foi uma partida muito melhor, uma evolução realmente, e essa evolução ela parte inicialmente ali da escolha do técnico Ricardo Catalá na formação da equipe. Acho que essa formação que ele encontrou para o jogo de ontem é a formação ideal, tá? Ali o Vinícius no gol, o Vinícius que foi do inferno ao céu no mesmo jogo e faz parte, principalmente para um goleiro, é realmente isso. Inclusive no intervalo eu desabafei ali, xinguei pra caramba, todo mundo fez isso. E aí depois a gente ficou aquela história, né? Faz fila para pedir desculpa e tal. Mas o fato é que o Vinícius não pode apagar o fato de que o Vinícius sim falhou no primeiro gol, mas o Vinícius também contou com um pouco de sorte e também muito com a saída dele na hora do lance, né? E fazer aquela defesa que garantiu a vitória do Clube do Remo. Esse foi o momento de sorte do Remo na partida de ontem. Em todos os outros momentos foi realmente o Remo dominando a partida em cima do Volta Redonda. Mas foi sim uma grande defesa do Vinícius que garantiu mais uma vez uma vitória para o Clube do Remo. Então o Vinícius conseguiu aí se refazer na partida, digamos assim, né? Ele saiu
de um primeiro tempo vaiado, voltou para um segundo tempo aparentemente um pouco ainda nervoso, foi se controlando durante a partida. Depois que o Remo fez o segundo gol, parece que as coisas aliviaram um pouco, e aí no final ele conseguiu aquela grande defesa. Então essa foi a partida do Vinícius no jogo de ontem, do inferno ao céu, em questão de virada de tempos, né? E aí a gente vai para os nossos zagueiros. Uma partida não tão boa do Diego Guerra. O Diego Guerra que tentou ali umas 3 vezes, se eu não estou enganado, dar um passe para quebrar linhas, mas o Diego Guerra não é esse passador, né? Esse zagueiro passador, né? Então, realmente, em alguns momentos ali, alguns passes dele, principalmente para o Muriqui, quando baixou um pouco, o Muriqui, depois que o Elton entrou, que foi para a referência, ele baixou para a linha de meio, né? Onde acho que 90% não gosta do Muriqui naquela posição, mas ele baixou para a linha de meio por uma necessidade. Ontem foi uma questão de necessidade, e aí alguns passes que o Diego Guerra tentou com ele ali realmente foram bem complicados, mas que também não chegou a gerar nenhum tipo de gol do time adversário. A zaga se recompôs e conseguiu tirar o perigo dali. Mas o Diego Guerra fez uma partida bem mais ou menos, né? Machinha do lado dele, o xerifão, né, nesse momento do Clube do Remo, que é o Diego Ivo. O Diego Ivo, mais uma vez, né, foi coroado dessa vez com um gol que foi validado. Da última vez que ele tinha feito o gol, foi invalidado de forma errada o gol, mas esse de ontem foi validado e ele foi coroado com esse gol. Por quê? Porque ele já vem, pelo menos na minha opinião, sendo o melhor zagueiro que nós temos. E isso eu já venho falando já tem um tempo. Então, assim, não é pelo jogo de ontem. O Diego Ivo já vem apresentando uma melhora. Ele já vem sendo o jogador, o zagueiro mais regular que nós temos. Mas o Diego Ivo tem um histórico muito ruim. Não interessa. O que interessa é que nesse momento ele está bem. Ele está bem e ele vem sendo o nosso melhor zagueiro. Ele vem sendo a nossa base na zaga. Então, tem que também, né, assim, parabenizar o jogador nesse momento dele. Tá? Então, o Diego Ivo, mais uma partidaça do Diego Ivo. A gente vai para os dois laterais. Os dois laterais fizeram uma boa partida, só que o Evandro fez uma grande partida. O Lucas Marques não é que ele tenha sido ruim, ele não foi. Ele fez uma boa partida, uma partida consistente, uma partida tranquila, do jeito que tem que ser na lateral direita. Mas o Evandro ele foi superior. Ele se destacou muito na partida de ontem. E o que eu gostei de ver foi a leitura dele na hora de fazer a antecipação de alguns passes. O Lucas Marques também fez isso, mas o Evandro conseguiu fazer mais. A leitura de posicionamento dele foi muito boa nesse sentido, de antecipação de jogadas, interrompendo ali alguns passes no meio dele, para que a bola não chegasse nem no jogador que estava mais à frente. E além disso também, o fato dele ter uma profundidade muito grande, né? Ele tem esse apoio ofensivo muito grande. E inclusive esse apoio ofensivo no segundo tempo também, ele teve que ser olhado com um pouco mais de cuidado, e para isso o Catalá colocou o Leonan. Ele fez a dobra da lateral esquerda, né? Colocou 2 laterais esquerdos lá atuando. Por quê? Porque como o Evandro é muito apoiador, e no segundo tempo o Volta Redonda tinha percebido isso e estava começando a jogar nas costas do Evandro, ele teve que jogar o Leonan para lá, que faria esse papel também de profundidade no ataque, mas também de recomposição defensiva, muito melhor do que o Ronald, que estava lá. Então, quando entrou o Leonan na esquerda, na ponta esquerda, o Ronald acabou vindo para a ponta direita, né? Então, assim, realmente essa dobra, nesse sentido, a dobra funciona. A dobra do lado direito, quando o Mendes está na frente, ela não vai funcionar. Se botar o Mendes para trás e o Marques para frente, aí ela tem até uma possibilidade maior de funcionar. Mas do lado esquerdo deu muito certo a dobra ali com os 2 laterais, deixando o Evandro, que é mais marcador do que o Leonan, lá um pouco mais seguro na marcação, digamos assim, para poder conter ali os avanços nas costas dele, né, que estavam acontecendo por parte do Volta Redonda, e liberando o Leonan, que também tem esse apoio muito bom para poder fazer essa profundidade. Então foi muito, muito boa essa troca e essa dobra que o Catalá fez na lateral esquerda. Aí a gente vai para o meio de campo, né? Um meio de campo que quando o Shoa tá, é diferente. Tem gente que não gosta do Shoa. Eu acho que quando o Shoa joga no meio de campo do Clube do Remo, realmente o Remo joga diferente. O Shoa, ele dá tranquilidade. Ele não é...
tem gente que não gosta do Shoa porque acha que o Shoa tem que encontrar um passe de quebrar linhas e fazer essa bola chegar lá na frente. O Shoa não joga para isso, ele não é jogador para isso, ele é primeiro volante. O Shoa é para fazer aquele passe, para fazer a bola sair com mais tranquilidade da primeira linha de zaga, da primeira linha de defesa, e fazer também a contenção, fazer a cobertura dessa primeira linha de defesa. Então o trabalho dele é muito mais defensivo do que ofensivo. Então esperar que o Shoa jogue como se fosse um meia de armação, encontrando o ataque em melhor posição, é complicado, ele não vai fazer isso. Mas quando ele está lá, ele passa tranquilidade, ele pega a bola de um lado, faz a bola correr para o outro, ele faz a aproximação, ele consegue fazer a cobertura da zaga. Então, assim, uma grande partida também do Shoa, que jogou do lado do Claudinei, que quando junta esses dois, eles deram liga ali. Claudinei e o Shoa fazendo essa dobra de marcação, de proteção e de passe também, consegue dar liga. Claudinei vem aí numa crescente também muito boa. Até falei no vídeo antes da partida de ontem que eu manteria o Claudinei para aproveitar esse momento dele. Ele está num momento muito bom. E o Claudinei também é para isso. Ele não é o cara que vai ser o cara da armação, da criação. Não, nada disso. O Claudinei também é para fazer o mesmo trabalho do Shoa. Então, quando junta os dois ali, quando junta Claudinei e o Shoa, realmente dá muita liga, tá? E depois, quando entrou o Paulinho Curuá no lugar do Shoa, foi para dar essa continuidade, porque o Shoa ainda está jogando também no sacrifício. Então, assim, Paulinho Curuá e Claudinei, o Claudinei e o Curuá também conseguem fazer esse trabalho muito bem, tá? Só que o Curuá, ele tem umas vantagens, ele é um jogador mais forte, mais alto, e ele procura também fazer uma antecipação de passe muitas vezes, tá? Às vezes ele erra um passe um pouco mais aproximado, é um defeito que ele ainda tem, mas ele consegue compensar com outras coisas. Então, assim, deu muito certo ali o meio de campo, porque quando esses jogadores se juntam para fazer a contenção, eles liberaram quem? O Richard Franco. O Richard Franco, que no primeiro tempo teve uma atuação muito boa. Mas o Richard Franco não é meia de ligação. Ele é mais um condutor. Ele vem para a linha do primeiro volante, para muitas vezes puxar essa bola, pegar essa bola e fazer ela chegar no ataque. Conduzindo um pouco mais, procurando, principalmente no jogo de ontem, as laterais. Como o Remo estava jogando sem um meia de ligação, um meia clássico de ligação pelo meio, tinha o Richard Franco, como eu acabei de falar, conduzindo essa bola, mas ele procurava muito as laterais. Ele procurava muito as laterais, buscando ali os pontas, principalmente, né, o Renanzinho, que no primeiro tempo o Renanzinho atuou mais pelo lado esquerdo, se eu não estou enganado, e o Jean Silva pelo lado direito. Então ele pegava essa bola na linha dos volantes ali, dos primeiros volantes, e conduzia para essa bola chegar com um pouco mais de qualidade, principalmente buscando as laterais. E aí depois os laterais, né, os pontas, no caso, nas laterais, faziam essa bola chegar até o meio, né? Então o Richard Franco, enquanto ele teve fôlego, enquanto ele conseguiu jogar, ele foi importantíssimo, tá? Ele foi importantíssimo porque ele também foi liberado para se aproximar na área. Então o Richard Franco o tempo todo estava lá, aproximando da área, tá? Porque esse papel ele faz muito bem. Então esse meio de campo do Remo ficou muito bem formado, muito bem montado. Ontem até me perguntaram sobre isso, Jorge, jogando contra um dos melhores meios de campos da Série C, não era melhor mudar a formação? E aí eu falei, eu acho que não, porque assim, poderia mudar para o 4-4-2, criando superioridade numérica, mas como o Catalá ele trabalha no 4-3-3, acho que essa formação com dois volantes de mais contenção, liberando o Richard Franco para se aproximar mais da linha de ataque, seria o ideal, e deu muito certo. Foi liberado, ele chegou mais na linha de ataque, o Remo produziu legal, produziu muito bem, tá? Então deu muito certo essa questão do meio de campo. Os pontas, ali no primeiro tempo, o Renanzinho fez uma partidaça ontem, na minha opinião, uma baita de uma partida do Renanzinho, foi para cima, ia para tentar driblar, ia para tentar fazer cruzamento, às vezes voltava um pouco, deu chute também na direção do gol. Teve uma atuação importantíssima e muito segura o Renanzinho na ponta esquerda do Clube do Remo no jogo de ontem. Assim como o Jean Silva no primeiro tempo, o Jean Silva no segundo tempo, ele caiu um pouco de produção. Mas no primeiro tempo, ele fez uma grande partida. Não por acaso, foi através dele que chegou aí
no primeiro gol do Clube do Remo, né? Numa jogada do Jean Silva ali na área, aproximando do Muriqui. Se eu não estou enganado, ele deu o passe, o Muriqui sofreu o pênalti, e aí o Muriqui foi lá depois e cobrou o pênalti. Então, o Jean Silva estava sempre se aproximando. Teve um momento ali no primeiro tempo também que veio uma bola alta para ele deu um passe de peito, ele já estava com mais confiança, né? A gente percebia um Jean Silva mais confiante. Então, ele fez sim uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. O segundo caiu um pouquinho, mas o primeiro tempo dele foi muito bom, muito interessante, assim como o do Renanzinho. E aí, tendo esses dois pontas atuando de uma forma muito boa, ajudou mais ainda o Muriqui, que estava como um atacante centralizado, que é, para mim, a posição que o Muriqui rende mais. É, para mim, a posição que o Muriqui tem que jogar. Tá? Para mim, o Muriqui rende muito mais como atacante centralizado do que como meia de ligação ou um ponta aberto, seja na direita ou na esquerda. Para mim, o Muriqui ele é muito mais jogador ali. E, levando em consideração todos os atacantes que nós temos hoje no elenco, para mim o Muriqui é o jogador mais técnico, o atacante que deve iniciar a partida. E, né, contrariando o pensamento que eu tinha também do Muriqui estar, quem sabe aí, né, desgostoso, enfim, sem vontade de jogar mais no Clube do Remo, o Muriqui até voltar para a recomposição de marcação ele estava fazendo. Lógico, ele não é aquele exímio marcador, não espere isso dele também. Mas ele já estava recompondo melhor, ele estava correndo. Enquanto ele esteve em campo, ele correu em todas as direções. Até mesmo quando o Elton entrou no segundo tempo e puxou ele para o meio, ele também continuou. Só que no meio não tem jeito. A produção dele cai, realmente cai muito. Então, assim, tanto que ele depois foi substituído, né? Então, assim, Muriqui, partidaça do Muriqui também muito interessante. Na hora que o Muriqui foi bater o pênalti, eu falei para algumas pessoas lá na bancada, na cadeira onde eu estava, né, na verdade, eu estava perto da bancada de imprensa. Falei, olha, o Muriqui vai bater e o Muriqui vai fazer, porque o Muriqui não ia perder 2 pênaltis, né, é muito difícil. Eu sei que isso acontece, mas é muito difícil. Parece que ele já tinha perdido 2 pênaltis, né, um no jogo e outro no outro, enfim. Mas é muito difícil isso acontecer de novo. Então eu disse, o Muriqui vai bater e o Muriqui vai fazer. Não deu outro. O ânimo estava diferente, o gás estava diferente, a vontade estava diferente de todos os jogadores. A vontade de vencer que a gente percebe nos jogadores hoje é o que a gente vinha pedindo desde o início. A gente não pedia muito, a gente pedia isso, essa vontade. A Série C é isso. A Série C é vontade. A partir do momento que o time demonstra vontade, ele começa a subir na tabela. Foi o que aconteceu nesses 2 jogos agora. Vontade de vencer, de ir para cima, sem desistir, sem desanimar, e a Série C é baseada nisso. Um jogo mais técnico é da Série B para cima. Da Série C para baixo é um jogo mais pegado, um jogo mais corrido, um jogo mais corpo a corpo, digamos assim. Então, quando o Remo começou a adotar essa linha de jogo, né, ele começou a jogar e começou a chegar às suas vitórias novamente. Então, assim, tomara que essa pegada continue. Agora a gente vai encarar 2 jogos fora de casa e são importantíssimos ainda, né? Todo jogo é importante para a pretensão de acesso do Remo que ainda possa ter. Lembrando que nós ganhamos as 2 partidas em casa, a gente está, digamos assim, matematicamente, podemos dizer assim, fora do rebaixamento. Mas a verdade é que precisa de pelo menos mais um empate. Na verdade, eu não coloco nenhum empate. Eu coloco uma vitória logo. A gente precisa de mais uma vitória para se afastar de vez desse fantasma. Essa é a minha opinião. Precisamos de mais uma vitória para afastar de vez esse fantasma, tá? E aí, a partir daí, olhar mais para frente. Mas o fato é que se a gente ainda quer classificar, tem que ganhar todas. Então, assim, o Remo ainda não tem margem mais para erro. O Remo, nesse sprint final, estão faltando 3 jogos, o Remo não tem mais margem para erro. Então é entrar para ganhar todos os jogos, sangue nos olhos, ir para cima, seja dentro de casa, seja fora de casa, não tem outra possibilidade. Então é para fazer isso, tem que continuar nessa pegada. E assim, esse time já mostrou que mesmo com todas as limitações, se houver essa vontade e essa pegada, realmente o time consegue fazer frente a qualquer adversário. Afinal de contas, o adversário mais difícil que nós tínhamos nesses 5 últimos jogos era exatamente o Volta Redonda. E olha a partida que nós fizemos contra esse adversário. Então, assim, dá para conseguir? Dá.
É algo palpável agora, nesse momento? É mais palpável? Só que ainda é difícil. Então vamos jogo a jogo, assim como o Muriqui falou em entrevista coletiva para a gente ontem, vamos jogo a jogo, passo a passo. O próximo adversário agora, se eu não estou enganado, é o Manaus, né, fora de casa, depois o CSA e depois o Altos aqui. Então vamos pensar no próximo adversário, com muita calma, vamos começar a ver os jogos, mas hoje, nesse momento, é um descanso para esses jogadores, tá? Estão de folga, amanhã retornam os trabalhos, inclusive o Catalá também falou sobre isso na coletiva dele de imprensa do pós-jogo. Agora não é o momento de pensar em nada, agora é o momento de descansar. A partir de amanhã, começa-se a pensar no próximo adversário, que vai ser duríssimo, tá? Vai ser dificílimo. Jorge, mas ele já está aí próximo do rebaixamento. Aí que torna a coisa mais difícil, porque ele vem com mais força, digamos assim, para tentar escapar desse rebaixamento. Mas basta o Remo jogar com inteligência, com tranquilidade, para poder superar esses adversários. Então, é isso. Pensar agora no próximo adversário, jogo a jogo, que assim, tem tudo para dar certo. Se essa pegada continuar, tem tudo para dar certo, tá? Os jogadores que entraram também durante a partida, o Elton entrou, não teve muita oportunidade, assim, não comprometeu, mas também não foi tão bem, na minha opinião. O Leonan entrou de forma interessante, fazendo a dobra lá como ponta no lado esquerdo. O Ronald entrou no lado esquerdo, também entrou bem, fazendo aquela profundidade, né, no lugar onde ele sabe jogar, onde ele é acostumado mais a jogar. Ele consegue fazer ali aquela profundidade do lado esquerdo. Quando entrou o Leonan, ele passou para o lado direito, e aí ele fez algo que talvez o Catalá esteja pedindo para ele, que talvez ele tenha que se aprimorar em fazer nesse momento, que é justamente o mesmo trabalho que o Pedro Vitor faz. Ou seja, o Pedro Vitor joga pela esquerda para dar o tapa para dentro e chutar no gol. Ontem, o Ronald tentou fazer isso. Numa bola que deram para ele na direita, ele deu tapa para a esquerda e chutou na direção do gol que o goleiro pegou. Então o Ronald, na direita, ele está ali para isso, para fazer esse trabalho, né? Mas volto a falar, para mim o Ronald é jogador de segundo tempo. Ele entra melhor no segundo tempo, quando o time já está um pouco mais cansado e bitolado ao que está sendo feito, sendo executado dentro de campo. Porque quando ele entra, ele mexe nessa execução, principalmente de defesa do time adversário. E aí ele consegue se sobressair um pouco mais com a velocidade dele. Não espere que o Ronald seja um grande craque tecnicamente, mas ele está ali para fazer aquilo, dá a profundidade, a bola chega nele, ele vai até o final, ele vai até o fundo, tenta um cruzamento, às vezes dá um tapa para dentro para tentar o gol, às vezes volta a bola, mas já fez a bola correr até o fundo, ou seja, esperando que alguém venha aparecendo como um homem mais aproximado dele para tentar fazer uma triangulação, ou um homem surpresa no bico da área para ele poder tocar e a pessoa chegar, o jogador chegar com mais oportunidade de fazer o gol, digamos assim. Então o Ronald é para isso. Então ele entrou de forma muito interessante também no jogo de ontem. O Bochecha que entrou teve o seu melhor momento ali na hora que o Vinícius pega aquela bolada, né? Faz aquela defesa. Se eu não estou enganado, foi o Bochecha que deu o chute para fora dali da área, enfim. Então esse foi o momento que o Bochecha entrou em campo, né? Já que ele jogou poucos minutos também no jogo de ontem. Então, assim, mais uma vez, uma grande partida do Clube do Remo. Tomara que a pegada continue e vamos em frente, porque agora são 2 jogos dificílimos fora de casa, tá? Ainda falando sobre o jogo de ontem, eu até comentei no início, lá na live do pré-jogo, sobre a torcida, que eu achei que fosse dar um pouco mais de torcedores em relação ao jogo contra o Ipiranga, mas que talvez não fosse da casa cheia, não fosse lotar. Então, assim, eu estava aguardando um jogo para 15 mil pessoas, mais ou menos. Ali, à primeira vista, olhando ali de perto, para mim tinha mais de 15 mil pessoas. Lógico, a arquibancada não estava entupida, não estava totalmente cheia, né? Mas tinha bastante torcedor. Então, para mim, ali tinha que ter pelo menos 18 a 20 mil torcedores. Uma vista, né? Passei o olho rápido ali, para mim tinha uns 18 a 20 mil torcedores. Porém, o borderô oficial saiu, o Magno Fernandes trouxe isso no seu Twitter, e o borderô diz o seguinte, que a renda foi de R$ 228.740, com uma despesa de R$ 141.413,28, ou seja, um lucro líquido de R$ 80.326,72. Pagantes tinham 12.500
3.545 pagantes. Gratuidade, 3.350 gratuidades. Um total de 15.895 torcedores no Mangueirão ontem. Então, para mim, volto a falar, tinha mais gente. Mas o Borderô indicou isso aí. Cerca de 16 mil torcedores, que querendo ou não, já é o dobro do que houve de torcedores contra o Ipiranga. Então, essa melhora já era de acordo ali com o que eu estava esperando, até mesmo porque eu cheguei a falar com o pessoal da loja do Bainão ontem, ou anteontem, na verdade, antes da partida, e eles me disseram, olha, tá saindo, mas não tá para lotar, mas tá saindo ingresso. Então, era mais ou menos isso, ficou mais ou menos dentro do que estava sendo esperado. Beleza, gente? É isso, galera. Muito obrigado de verdade, muito obrigado mesmo. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação, deixe o like no vídeo, isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal têm a parceria da Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix e com retirada imediata. Então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bet Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso, gente, vou ficando por aqui. Um ótimo domingo a todos vocês. Vamos continuar secando quem tem que secar. Vamos para cima, vamos lá, vamos com fé. E assim, estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. Já ganhamos 2, nada está definido, ainda tem um passo grande a ser feito aí, mas, querendo ou não, já muda o panorama. Estão deixando a gente sonhar. Vamos ver até onde a gente vai. Beleza? Grande abraço. Fui.